boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos então entrar nessa história, nesse Natal que é para todos, segundo a Bíblia, é para todos, e perceber como aquelas pessoas que estavam assim, que tiveram a oportunidade de estar envolvida naquela manjedoura, como que elas reagiram àquilo. E como nós reagiríamos se nós estivéssemos lá. Ok? Deixa eu só perguntar uma coisa. Minha voz está boa aí embaixo? Vocês estão me entendendo direito? Porque aqui está muito ruim. tá coisando o ouvido. Vamos lá. Eu vou pedir que eles projetem hoje os textos bíblicos, porque eu montei a pregação um pouquinho diferente. A gente vai passear por diversos textos, tá? Então, talvez vai ficar um pouquinho ruim de acompanhar, mas a maioria dos textos vai estar no início de Lucas, ali no capítulo 2, tá bom? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dos pastores. Bom, a primeira coisa que é muito importante ficar claro é que quando diz esses pastores ali no Novo Testamento, não é pastor de gente, como eu, por exemplo, que me chamam de pastora. Não, é pastor de ovelha, que trabalhava no campo, no deserto, que trabalhava a céu aberto, dia e noite. Esses são os pastores. Vamos um pouquinho do contexto dessa profissão. A classe dos pastores de ovelhas era muito desprezada na literatura rabínica. O que é isso? Os rabis eram os mestres, os que sabiam as coisas acerca de Deus. Então, essa galerinha, junto com os fariseus, que eram aqueles que se diziam os mais corretos diante de Deus, essa turma desprezava os pastores. Pastores eram considerados a plebe. Aqueles assim que a gente deixa de lado. Eles não conhecem a lei de Deus, então esses ali a gente exclui, a gente menospreza ele. Esses eram os pastores. Para vocês terem uma ideia, quem era pastor de ovelha não podia nem ser testemunha nos tribunais, porque o testemunho deles não era válido. Não se dava credibilidade para eles. Um ditado dos rabinos da época, ou seja, dos sábios, dizia assim: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Mano, se isso aqui viraliza, se recortam essa parte da pregação aqui, pode dar problema para mim, né? Tira do contexto essa frase. Nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Esse era um ditado conhecido na época. E bem para essa classe de pastores, que a galera mais sabida de Deus, na época, os mestres, os fariseus, os rabinos, desprezavam. É para essa classe que os anjos aparecem contando sobre a boa nova de Jesus. Quando a gente vê lá pastor de ovelha, parece algo bonitinho. Pelo menos nos filmes, desenhinhos que a gente tem para as crianças, esses pastores, assim, eles parecem alegres, né, tudo feliz, mas não é bem assim, não era uma profissão que as pessoas talvez queriam. Por exemplo, Davi era pastor de ovelha, só que ele tinha vários irmãos que eram fortes, que eram robustos, que eram os mais velhos. O Davi que sobrou, que era fraco, foi para o campo. Quando Samuel vai lá para escolher o rei, o pai de Davi nem chama Davi. Não, Davi ele não vai querer. Fraquinho, mirrado, está no campo, pastor de ovelha, ele vai querer esses filhos aqui, os melhores. Então, esses são os pastores. Vai pensando aí. Pensa onde você se encaixa. O primeiro personagem ali ao redor dessa manjedoura são os pastores. Bom, era noite. E enquanto todos dormiam tranquilamente nas suas casas, enquanto os rebanhos estavam adormecidos, provavelmente os pastores no campo estavam fazendo assim uma escala para vigiar, porque eles não podiam dormir a noite toda, eles tinham que proteger os rebanhos contra as feras. Um dormia, outro estava acordado, provavelmente. É no silêncio da noite que surgem anjos com uma grande notícia. Então, Lucas 2,
versículo 8 a 20. Lucas 2, vamos ler do 8 ao 20, vamos ver aonde que esses pastores entram na história do nascimento de Jesus. Nós vamos projetar também para facilitar. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Bom, isso aqui é basicamente o que é dito sobre esses pastores, que recebe a visita de um anjo, que conta para eles que nasceu alguém especial. Depois que eles recebem a notícia, aparece um exército de anjos cantando e glorificando a Deus. Vamos então entender um pouquinho esses pastores, o que eles têm a ver com a história. Primeiro, uma coisa que é bem interessante aqui, e que se repete lá com Maria. Quando o anjo aparece, diz na Bíblia que eles ficam aterrorizados. E no Antigo Testamento a gente vê isso várias vezes. Quando Deus encontrou Moisés, pelo menos pela primeira vez, diversas vezes assim, o ser humano, quando ele se debate, ou se ele bate com a glória de Deus, ele vê a glória de Deus na sua frente, a primeira reação é temor, é medo, é pavor. Maria foi a mesma coisa, né? O que é isso? E é interessante que em nenhum momento da Bíblia diz que Jesus teve algo assim. Entende? Jesus em nenhum momento fala que ficou aterrorizado ou ficou com medo quando, por exemplo, houve a transfiguração que Pedro e os discípulos ficaram, uau! Para Jesus aquilo era normal, porque ele estava acostumado com a glória. E os pastores não, eles primeiro têm esse medo. E aí o que o anjo diz? Não temas, não tenha medo, eu venho trazer boas notícias para vocês, vamos se acalmar. Fica tudo bem, a notícia é boa, é de alegria. Aqueles que são pecadores, ou seja, todos os seres humanos, a primeira reação deles diante da glória de Deus é o medo, é o temor. E aí o anjo diz, não tenham medo, eu trago uma boa notícia. Segundo, eles acharam Jesus numa manjedoura, num lugar sujo, pobre, que aos olhos dos descrentes, com certeza, olhariam e falariam assim, isso aqui não pode ser tão grandioso assim. Alguém já foi numa estrebaria? Alguém já trabalhou numa estrebaria? Ninguém de vocês trabalhou numa estrebaria? O Denis, a Marli, o Valdemar, eu já trabalhei numa estrebaria. E não tem nada de bonito naquele lugar, viu? A gente fica atolando no barro, na merda das vacas, dos bichos, não é legal. Você fica com medo dos bichos avançar em você. Eu sempre achava que eu ia levar um coice.
O banco que a gente tem lá não é confortável, porque não é feito para ter conforto. Pelo menos na estrebaria do meu pai, a pior coisa que tinha era o banquinho. Eu ficava indignada. Poxa, vai tirar leite, vai ficar 3 horas ali e o banquinho nem presta. Mas que o meu pai não esteja vendo isso. Quando a gente mudou para a chácara, era minha alegria acordar de manhã para ir para a estrebaria. Mas quando a gente levava alguém lá, a primeira coisa que a pessoa sente na chácara é o cheiro. Porque o cheiro é forte, porque o cheiro é de bicho. É de cocô, é de xixi, é de animal que não toma banho. Foi ali que Jesus nasceu, foi numa estrebaria. Não sabemos que tipos de animais tinham lá. Provavelmente tinha jumentos, burros, esses que carregam pessoas, deveriam ter vários. Né? Porque naqueles dias as pessoas estavam viajando para Belém. Não devia estar nada limpo, higienizado, como temos que fazer hoje. Ainda bem que não tinha Covid na época. Agora você pensa, para aquele que tem o coração duro, para aquele que não quer acreditar, aí os pastores, beleza, eles já viram os anjos. Vamos lá para a estrebaria. Eles chegam na estrebaria, daí eles olham um casal, talvez perdido, porque era o primeiro filho. A mulher acabou de ter um parto, sem equipe nenhuma para ajudar ela. E aí eles chegam ali e veem uma criança dentro de um coxo de um animal. E os anjos disseram para ele que aquilo ali é para salvar todo o povo. Para quem tem coração duro, gente, não precisa estar lá para ver. Não crer parece bem mais fácil do que crer que aquele menino pobre, indefeso, que está ali num lugar tão sujo, seria o Messias. No entanto, para os que creem, para os que olham para o Messias com fé, seja na manjedoura, seja na vida dele, seja na cruz, o fato é o bastante. Porque evangelho evangelho não é uma história, evangelho não é só uma narrativa. Evangelho é um fato. Jesus nasceu, viveu e morreu para nos salvar. É um acontecimento. É um fato na história, inquestionável para nós cristãos. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Quando a experiência diante de Jesus, pensa agora naqueles pastores ali olhando para a criança na manjedoura. Quando essa experiência com Deus, ela é pura e madura, todas as discussões acabam. Porque discípulo de Jesus não precisa de prova, não precisa de doutrina, não precisa de insistência. Discípulo de Jesus são testemunhas de um fato. E esse fato é o que define a vida de um discípulo. O fato é Jesus, encarnado, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Desse fato é que os pastores viram e contaram adiante. Esse é o papel dos pastores. Eram aqueles que ninguém dava nada, que foram até a manjedoura e saíram de lá adorando e glorificando a Deus. Vendo um bebê minúsculo, eles saem de lá adorando e glorificando a Deus. Vamos aos segundos personagens. Os magos vindo do Oriente. Agora nós vamos lá para Mateus capítulo 2. Olha só que interessante. Lucas fala dos pastores. Mateus fala dos magos. Uma história complementa a outra. Tá? Quem eram esses magos vindo do Oriente? Eles eram astrólogos. Ou seja, eles estudavam as estrelas. O pessoal da região da Babilônia, por exemplo, fazia muito isso. Provavelmente eles vêm dessa região, babilônicos. Eles eram também pagãos, ou seja, descrentes. Eles não eram judeus, não eram conhecedores, adoradores do Deus de Israel. E eles entram em cenas
como figuras importantes que visitam Jesus. E que hoje, inclusive, ocupam 3 lugares no nosso presépio. Quando se coloca um presépio, normalmente os presépios hoje em dia coloca um pastor, sendo que a ideia é que eram vários pastores, e 3 magos. Por que 3? Porque eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Tá? Bom, os judeus, eles simplesmente desconsideravam quem não era do seu povo. Pensa assim, diferente de nós cristãos, que o nosso alvo, o nosso objetivo é evangelizar, é chamar pessoas para Cristo, os judeus não tinham isso. Eles simplesmente se achavam separados e mais importantes. Então, eles meio que deixavam de lado quem não era judeu. Entende? Eles não tinham esse objetivo que nós temos de vamos evangelizar, vamos contar do amor de Deus. Então, se eles soubessem que Jesus realmente é o Messias, os judeus da época, talvez eles nem deixassem os magos entrar para ver Jesus. E não, o que tu está fazendo aqui? Jesus é rei dos judeus. Vocês não precisam, saem. Mas aqueles magos, eles descobrem através de uma estrela que alguma coisa diferente estava acontecendo e que um rei tinha nascido. Ao ver a estrela que para sobre Belém, eles veem ela e falam, vamos para lá. Lá aconteceu alguma coisa importante. Muitos perguntam, até me perguntaram, qual que é o símbolo da estrela? A estrela que parou sobre a manjedoura. É por isso que na ponta da árvore a gente também coloca uma estrela. Ela indica, ela parou no lugar onde Jesus nasceu e ela levou os magos até lá. Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz ali: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora, Mateus capítulo 2, versículo 9 a 12, um pouquinho adiante ali. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Bom, uma coisa interessante que eu nunca tinha imaginado isso, que quando eu era criança eu não sabia, os pastores, eles vão ver Jesus na estrebaria, em Belém. Os reis magos não, eles vão numa casa. Eles chegam tempo depois que Jesus nasceu. Alguns estudiosos dizem que eles podem ter achado Jesus até 2 anos depois que Jesus nasceu. Por isso que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, o tempo certo não se sabe, mas eles não foram na estrebaria, na manjedoura. Aqui fala que eles já estavam numa casa. Talvez numa casa em Belém ainda, talvez eram alguns dias depois ou meses, não sabemos. Aqueles que nem mesmo eram do povo de Deus, os magos do Oriente, reconheceram o nascimento de um grande rei. Olha que interessante, ninguém precisou dizer para eles. Para os pastores, os anjos apareceram. Para os magos, não. Eles reconheceram através da estrela. Com certeza Deus sabia que eles iam reconhecer através da estrela e que eles iriam até lá. Eles simplesmente foram em busca do rei que viera ao mundo porque eles queriam adorar esse rei. Por causa que eles viram, digamos assim, o brilho grandioso daquela estrela. Não foi um crente que contou para eles a notícia. Não foi um judeu que contou para eles, nenhum anjo. Foi através da criação de Deus
que eles reconheceram a Deus através da estrela. Olha que diferente esses personagens. Os pastores ficam sabendo através dos anjos. E depois eles vão e eles contam para outras pessoas. Mas os magos não, ninguém contou para eles. Através da glória de Deus revelada numa estrela na criação de Deus, eles sabem que ali é algo a mais, algo importante. Vamos ao terceiro personagem. Então vamos ficar em Mateus, o rei Herodes. Espero que vocês estejam conseguindo se colocar no lugar desses carinhas aí, desses personagens. O rei Herodes, quem era esse? Ele era rei da Judéia, ou seja, ele era rei daquela região da Judéia. Ele tinha o imperador acima dele, né? Mas ele era o rei daquela parte. Ele era extremamente ciumento e eliminava todos aqueles que ofereciam risco ao seu reinado. Esse Herodes tinha a marca de ser muito malvado mesmo. Ele não faz essa ordem que ele dá de matar as crianças, não é a primeira vez. Ele era realmente assim, ele pensava muito em si, em assegurar o seu poder. Ele fica sabendo do nascimento de Jesus através desses magos, porque quando eles vão rumo à Judéia, eles falam assim, bom, um rei nasce aonde? Num palácio, então vamos até o palácio de Herodes, de certo Herodes teve um filho que vai ser o rei, de certo, essa é a associação que os magos fazem. Quando eles chegam a Herodes, Herodes fala, que rei é esse? E aí aqui, ó, Herodes já começa a ficar só o ódio, pensando, alguém vai roubar o meu lugar, isso não pode acontecer, entenderam? Ao saber do nascimento de um menino que poderia substituir ele, Herodes manda matar todos os meninos com idade inferior a 2 anos, na região da Judéia. Isso deve ter sido uma carnificina. Triste para todas as mães que tiveram seus filhos mortos. Porque um ser humano não queria perder o seu poder. Vamos ler Mateus 2, 3 a 8. Mateus 2, 3 a 8. Assistência técnica. Isso, vamos lá. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, quando ele ficou sabendo da notícia dos reis, né? E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Por que Herodes pergunta para os mestres da lei? Porque eles sabiam das profecias. Lembra que nós cantamos a música Deus de aliança, Deus de promessa? O Cristo é uma promessa de Deus do Antigo Testamento. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E ainda Mateus 2, 16 a 18. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. De acordo com a informação que havia obtido dos magos, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Quando Herodes fica sabendo do nascimento de um rei, ele, diferente dos magos que vão para adorar, Herodes ele é tomado por inveja, por medo, por ódio. A reação dele diante da notícia de Jesus é bem diferente da dos outros personagens que nós tivemos até agora. Herodes tinha de fato um coração endurecido. Herodes também não era judeu, ele também não pertencia ao povo de Deus, só que ele morava
e governava o povo de Deus. Ele conhecia esse povo. Ele sabia mais ou menos a religião deles. Mas o coração de Herodes era apenas para si mesmo. O olhar dele era só para si mesmo, seu próprio umbigo. E ele perde a oportunidade e morre sem ao menos conhecer aquele menino. Sabe como nós sabemos que ele morre sem conhecer? Porque José tem que fugir com a família dele para o Egito. E só quando Herodes morre é que Deus fala, pode voltar. Então Herodes perdeu a oportunidade de conhecer Jesus, porque o coração dele estava duro. Vamos ao próximo os personagens. Os anjos. Personagens essenciais nessa história. Eles aparecem e somem. Eles são assim aqueles que vão dando os recadinhos. Tá vindo aqui, Deus mandou falar aqui. Esses são os anjos. Eles têm que dar recado para todo mundo. São os mensageiros e agentes de Deus na história do nascimento. São eles que fazem os comunicados às pessoas envolvidas. Maria, os pastores. Ele vai lá falar com Zacarias, com Isabel também, do nascimento de João Batista. E a notícia que eles trazem tem 3 características. Ela é alegre, ela é grande e ela é para todo o povo. É uma boa notícia. Vocês sabem qual é a palavra para boa notícia em grego? Ninguém sabe qual é a palavra para boa notícia. Gente, isso aqui é feio, viu? Quem falou? Qual que é a palavra? Evangelho. Evangelho significa boa notícia. É o mínimo saber, né? Não vou esquecer mais. Evangelho significa boa notícia. Então, quando os anjos estão falando, é uma boa notícia, eles usam a palavra evangelion. Evangelho, em grego. E essa notícia traz consigo uma grande alegria para todos. Não é para um povo exclusivo. O Natal é para todos. Lucas capítulo 1, versículo 26. Agora a gente volta lá para Lucas. Lucas 1, 26 diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia. E ainda Lucas 2, 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os anjos, eles conhecem Deus de perto, né? E além de ser esses mensageiros que dão os recados para as pessoas que estão envolvidas no nascimento de Jesus, os anjos também glorificam a Deus. É como se eles fossem contar assim, chegassem aqui: Edmilson, nasceu o Salvador, glória a Deus! Eu imagino que eles estavam assim, sabe, eufóricos, esperando, porque eles também sabiam das promessas. E eles, quando eles cantam para os pastores, aparece aquela multidão e eles começam a cantar ali, e louvar. Eu imagino os pastores assim, uau! Essa seria a nossa reação, não seria? Eles também aguardavam essa redenção, essa alegria que viria ao mundo. Então, esses anjos, eles contam as notícias de Deus e eles adoram e glorificam a Deus. Basicamente é isso. Vamos para os próximos personagens. Agora, um personagem que não é citado, mas que fica assim meio que nas entrelinhas, mas que eu achei bem a ver com a gente. Donos das hospedarias. Bom, José e Maria estavam de viagem, como muita gente estava, tinham que ir para Belém para dizer, olha, estou vivo, esse é o recenseamento, eles têm que ir lá provar que eles estavam bem, que eles estavam morando em Nazaré. Então, todas as hospedarias estão lotadas. E é por isso que Jesus, então, nasce numa estrebaria, porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Agora, vamos pensar o dono da hospedaria, que provavelmente também era dono da estrebaria, que foi o lugar que sobrou para José e Maria. Ele não é citado, apenas sabemos que não havia lugar nesses hotéis e pousadas da época, então sobrou um estábulo, uma estrebaria, lugar onde os animais repousavam, para um casal, uma mulher grávida, dormir. Então pense assim, enquanto os hóspedes estavam no hotel, os animais que
eram o transporte da época, ficavam na estrebaria. Aí você imagina José e Maria batendo lá, falando, a gente precisa de lugar, minha mulher está grávida, está em trabalho de parto, está com contração. Olha, não tem lugar não, se tu quiser, vai lá com os animais, porque é o único lugar que eu tenho. Fecha a porta aí, eu estou cheio aqui, estou cheio de hóspede para atender, foi mal, não consigo, adeus. Se fosse hoje em dia, seria mais ou menos assim. Fica no estacionamento. Quem sabe no estacionamento tem um cobertinho para você. Seria mais ou menos assim hoje em dia. O que nós podemos deduzir é que o dono da estrebaria, ele não sabia da grandiosidade daquele bebê que estava para vir. Mas é outro que perde a oportunidade. Assim como Herodes. Preocupado com os hóspedes, ele perde, ou ela, ou eles, perdem a oportunidade de acolher Jesus como hóspede no seu hotel. Certo? Próximo. O José, pai de Jesus. Sabemos, o que nós sabemos de José? Que ele era da linhagem de Davi, como eu li lá em Lucas. Que sua profissão era carpintaria. Ele morava em Nazaré, uma cidade nada importante. Uma cidadezinha tipo, Nazaré? Mais ou menos isso. Mas ele tinha nascido em Belém, era por isso que ele tinha que viajar para Belém naqueles dias. Cidade de Davi. José encara um caminho de 170 quilômetros com uma mulher grávida perto de dar à luz. Vamos jogar aí 5 dias de viagem, a pé. Com pobreza e simplicidade contra todas as regras culturais, José acolhe Maria como sua esposa e guarda junto com ela o Filho de Deus. Certo? Vamos ler Mateus 1, 18 a 21. Mateus 1, 18 a 21 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui é a primeira parte. Depois, em Mateus 1, 24 e 25, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Lucas 2, 4. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e linhagem de Davi. E por último, depois que partiam, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Primeiro, José não era pai legítimo de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Filho de Deus. E ele sabia disso. E com certeza para a época, até talvez para ele no início, foi bem difícil de aceitar isso. Ele só compreendeu o que estava acontecendo depois que o anjo falou com ele. O José, diz o texto, era justo. Quando o anjo conta os planos de Deus, ele assume um papel de cuidador de Jesus, protetor. Quando é para fugir para o Egito, ele pega logo as coisas e vai durante a noite, na calada da noite. Ele assume esse papel de cuidar de Jesus, de proteger a criança até que ele tenha a idade para fazer o que ele veio para fazer. José participa do milagre da encarnação não como mero espectador, como muitas vezes a gente acha, que parece que José só estava ali meio que inutilmente na história. Não, José ele tem um papel importante de proteger Jesus e Maria, de cuidar dele,
de alimentar ele, até que ele cresça e cumpra o que ele veio fazer nesse mundo. E o último personagem que nós queremos ver é a Maria. Quem é essa mulher que daria luz ao nosso Redentor? Lucas 1, 27 a 30 diz assim: uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ainda Lucas 1,34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Lucas 1, 38 a 39, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. E ainda por último, Lucas 2, 7, lá no final. Lucas 2, 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quem é essa mulher? É muito interessante de ver que a Escritura, os evangelistas que escrevem os evangelhos, eles não contam detalhe da vida desses personagens. Nem o nome dos pastores e dos magos são citados, isso é proposital. José e Maria, José praticamente só aparece aqui no nascimento de Jesus. Maria aparece mais algumas vezes para frente, que ela era um pouquinho mais insistente. O que nós sabemos de Maria? Sabemos que ela era jovem, bem jovem mesmo, provavelmente é menos que 18 anos, noiva, pobre, virgem e que era serva do Senhor, porque ela se alegra com a notícia. Ela reconhecia esse Deus que veio falar com ela. Interessante também que Deus escolhe uma noiva. Por que uma noiva? Porque assim José ia poder cuidar deles. Porque uma mulher com filho, uma mãe solteira, ia ser muito mais complicado na época. Então José já é planejado isso. Deus não escolhe Maria quando noiva por acaso. Era para José ajudar ela, ajudar Jesus, cuidar deles. E outra coisa, nem José, nem Maria eram perfeitos. Aqui na fala aparece que ela também se assusta, igual os pastores. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Ela era uma humana, como nós. Maria, ela aparece na história de Jesus, até a crucificação. Isso é bem interessante também. Mesmo que Jesus tenha se afastado de Maria como mãe, ela o reconhece como Salvador. Entende? Jesus fala: olha, Maria, você já cumpriu o seu papel. Você e José, tá ok, agora eu vou caminhar sozinho. Mas Maria continua caminhando com Jesus como discípula. E ela aparece mais de uma vez depois. Os irmãos de Jesus também aparecem. Alguém conseguiu se encaixar em algum personagem? Vamos pensar então um pouquinho. Os pastores de ovelha, primeiro. Eles eram judeus. No entanto, desprezado por alguns. Receberam a notícia do Evangelho e foram logo conferir. Ao ver, eles creram e saíram adorando a Deus, espalhando o Evangelho. Esses são cristãos que por muito tempo ficaram de lado, mas são chamados e desafiados pelo próprio Deus, porque os pastores foram chamados pelos anjos de Deus, a se encontrarem em sua presença e conhecer Ele de perto. Ao experimentarem essa presença, não ficam mais calados, tornam-se mensageiros do Evangelho. Ok? Esses são os pastores para a gente hoje. Os magos. Os magos foram os curiosos, que suspeitaram que algo grande iria acontecer e foram atrás. Eles foram buscar saber mais sobre aquele rei. No início, eles erraram o caminho, indo até Herodes.
Mas depois de algum tempo, encontraram Jesus e se alegraram em sua presença. Quem são os magos hoje? Diferente dos pastores, não sabemos se os magos compreenderam quem era aquele menino, que ele era o Filho de Deus encarnado, mas sabemos que eles o buscaram para adorar e que se esforçaram para isso, pois fizeram uma longa viagem. Diferente dos pastores, eles foram por curiosidade, por saberem através da criação de Deus. Herodes foi orgulhoso e invejoso demais. Não se deu nem mesmo ao trabalho de buscar informações e tentar saber quem era esse rei. Por sentir-se ameaçado, ele tenta eliminar todas as possibilidades de que esse rei o vença. Herodes hoje é o coração duro que permanece em suas convicções, longe de Deus e não permite transformação na sua vida. Os anjos são os mensageiros, os arautos, aqueles que dão o recado, que acompanham os acontecimentos e se alegram com a beleza da glória de Deus. São os de corações alegres diante do Evangelho, diante do milagre do Natal, que é a encarnação de Deus. São aqueles que conseguem hoje experimentar uma verdadeira alegria diante do Evangelho. Esses são os anjos de hoje, digamos assim. Dono da estrebaria. Na minha opinião, isso aqui é a maioria. Esse é o que perdeu a oportunidade de conhecer de perto seu Salvador. Com muita gente para hospedar, com muito trabalho em vista, com tanta correria, ele perdeu a oportunidade de presenciar o milagre do Natal, o nascimento de Deus, a encarnação do Eterno. Toda a sua ocupação deixou Jesus de lado, na parte mais esquecida lá com os animais. Quantos de nós somos o dono da estrebaria? A gente enche nossa casa, nossa agenda, tudo que a gente pode. E aí quando Jesus quer entrar, a gente fala, não tem mais espaço. Minha agenda já está cheia. Eu fiz tudo no Natal, menos estive com Jesus, adorando e glorificando. José e Maria, os escolhidos pelo próprio Deus para fazer parte da sua missão nesse mundo. José e Maria recebem um ministério bem específico, que é cuidar de Jesus. Como casal, eles eram servos de Deus e eles encararam os desafios desse chamado que eles receberam. E que desafio, mano, imagina, você cuidar de Jesus e quando tinha que puxar a orelha. Nossa, não devia ser muito fácil. Eles cuidaram, eles criaram, eles alimentaram, até que Jesus começou o seu ministério. Aproximadamente com 30 anos, Jesus só começa o ministério dele. E ele anda e ele ensina só por 3 anos. Então, a maior parte do tempo, ele esteve lá, em Nazaré, trabalhando com José, provavelmente, aprendendo da lei de Deus. Todos nós hoje, a gente também é chamado para um ministério. Cada um para um ministério diferente, seja aqui, seja lá fora. Mas nós também somos chamados por Deus. Maria e José encararam o desafio que eles tinham do ministério e eles cumpriram. José e Maria hoje são aqueles que dizem, eu cumpro o chamado de Deus para a minha vida. Alguém conseguiu se encaixar em algum desses personagens? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Algumas pessoas conseguiram se encaixar nos personagens. Muitas vezes a gente se engana nesse processo com a gente mesmo, inclusive diante do Natal. A gente não encara um Natal verdadeiro na nossa vida. Em casa mesmo, ontem o Paulinho conversando, ele tinha que preparar a edificação da célula, ele olhou assim, eu não queria preparar a edificação da célula. Eu falei, por quê? Ele falou assim, por causa do tema. Eu falei, porque tu está correndo demais, né? Porque o tema era para se aquietar. Eu te citei de novo, não tem problema, né? A gente precisa ser verdadeiro diante de Deus também. E olhar a história do nascimento de Jesus não como algo distante de 2000 anos atrás. Aquelas pessoas que estavam envolvidas eram pessoas como nós, que tinham vida, que tinham rotina, que tinham trabalho, que tinham preocupações. E elas entraram nessa história e são citadas até hoje.
Mas nós também somos chamados a entrar na história de Deus, na missão de Deus, dizendo assim: eu quero ser parte disso, da salvação, da redenção. Eu quero ser mensageiro, eu quero glorificar, eu quero anunciar. Muitos são como Herodes, que permanecem com o coração duro. Ou como o dono da hospedaria que fala: eu não tenho tempo para você, eu não tenho espaço para você. E de todo o coração, eu desejo que nós possamos aprender a viver um Natal mais verdadeiro e entregue na mão de Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor. E uma outra coisa, quando as pessoas falam do milagre do Natal, é realmente um milagre, gente. É Deus transcendendo e entrando na sua criação. É o eterno se fazendo ser humano, se fazendo carne. É como se a gente não consegue imaginar o tamanho disso. É sim um grande milagre, um grande acontecimento. Vamos encarar com a grandiosidade que isso tem. Não vamos diminuir o Natal. E com certeza depois também não a Páscoa. A Páscoa é para a gente a data mais importante, a ressurreição, que nos trouxe salvação. Mas o Natal é o início desse plano de salvação de Deus para cada um de nós. Ontem na célula SUS, no final, eu fiquei com a parte do evangelismo e depois da gente ter conversado um monte, cada um ter falado como é que é o Natal na sua casa, a ideia do evangelismo foi que esse ano, no dia 24 e no dia 25, aonde você estiver, que você puxe a oração antes do alimento. Porque muita gente nem ora, mas faz a ceia de Natal linda e maravilhosa, mas nem lembra de orar. Então o evangelismo foi: você vai falar: gente, vamos orar a Deus antes de comer. E eu quero colocar esse desafio para a igreja. Que nenhuma ceia de Natal onde vocês estiverem, que nenhum dia de Natal onde vocês estiverem, passe sem uma oração. Talvez vai ser meio estranho, vai dar até vergonha, porque, fica aquele, se a gente está com uma família que não é cristã, a gente fica meio... Mas tenham essa coragem de falar: o Natal só existe por causa disso, porque Jesus nasceu, então vamos glorificar e honrar Ele. Amém?